No livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e verso de número 15, a parte A, está escrito: ficarão de fora os cães. Você sabia que os cães não entrarão no reino dos céus? Talvez você esteja me perguntando se quando a Bíblia se refere aos cães que não entrarão no reino dos céus, a Bíblia esteja falando do mamífero carnívoro da família dos canídeos. Mas na verdade a Bíblia não está falando desse tipo de cão. Deus não está falando desse animal. Quando a Bíblia fala dos cães que não entrarão no reino dos céus, a Bíblia está usando uma linguagem metafórica. Esta linguagem metafórica diz respeito à impureza e à imoral espiritual. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, quando a Bíblia ela diz que os cães não entrarão no reino dos céus, ela está usando uma linguagem metafórica, se referindo à impureza moral e espiritual. O apóstolo Paulo empregou o vocábulo cães em relação aos maus obreiros que pervertiam a sã doutrina. Esses são os cães que a Bíblia se refere, de que não entrarão no reino dos céus. Filipenses capítulo 3, verso 2 diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Naqueles dias, muitos falsos obreiros, por terem optado fazer a sua própria vontade e a vontade do povo ou a vontade do próprio diabo, ao invés de fazer a vontade de Deus que está nos céus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo de número 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Na primeira epístola de João, capítulo de número 2 e versículo de número 17, está escrito assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Naquele grande dia, os maus obreiros vão querer se justificar diante do Senhor. Mas para sua tristeza, esses cães ouvirão uma dura sentença. No livro de Mateus, capítulo 7 e versículo de número 23, está escrito o seguinte: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então os cães não entrarão no reino dos céus. Esta é uma linguagem metafórica que se refere à impureza moral e espiritual. Amém?